Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amado ouvinte, quero falar de um assunto que tem uma certa complexidade. Em inglês é chamado de Black Budget. O que é o Black Budget? É aquela parte do orçamento dos Estados Unidos que nem o Congresso americano tem controle sobre ela. E ela se faz necessária porque ela é usada por agências de serviço secreto, como a CIA e outras, que fazem trabalhos que muitas vezes precisam passar pelo sigilo. Trabalhos super secretos e coisas do gênero. Então esse orçamento ele sustenta esses trabalhos. Infelizmente, ao longo da história, essas agências têm matado, têm feito experimentos, etc., usando os recursos desse orçamento negro, esse Black Budget. E eu vou só introduzir o assunto hoje, mas a gente vai depois estabelecer uma relação entre esse assunto, o espiritismo e a ufologia. Porque eu acredito que essas agências já estão a servir de Satanás para convencer as pessoas que existem seres alienígenas, que na verdade são demônios disfarçados, para que quando o arrebatamento ocorrer, Satanás tenha, através do anticristo, a desculpa de que houve uma abdução alienígena. Nós já temos inúmeros filmes que têm pregado sobre isso. Nós temos a cientologia do Tom Cruise, do John Travolta, que prega sobre isso. Assista um filme chamado Prometheus, que trabalha essa doutrina muito bem, né, e tenta levar as pessoas a acreditar nessa bobagem. Agora, nós temos que entender que o céu e o inferno estão em dimensões diferentes da nossa. E que essas dimensões precisam ser atravessadas. E Satanás, como é a potestade dos ares, é a potestade do ar e do vento, como diz a palavra de Deus, ele tem a capacidade de se metamorfosear no que ele quiser. Se ele quiser se metamorfosear num anjo de luz, ele faz isso. Se ele quiser se fazer de ser estelar, ele se faz. Se ele quiser botar uma nave no céu, ele bota. Então, quer dizer, na verdade, ele tem essa capacidade, por ser essa potestade. E o mundo está entrando nesse conto, né? E a gente tem que orar sobre isso para que as pessoas se preparem, porque muitas, até no meio cristão, se convencem de certas bobagens da ufologia, como se isso fosse até ciência, e não conhecem a palavra, e nós erramos por não conhecer a palavra. Então nós vamos ainda estabelecer essa relação, mas eu já disse aqui que quando o nazismo ascendeu, as armas maravilhosas, os Wonder Weapons, elas surgiram na Alemanha por influência de seres satânicos que se travestiam em seres estelares e usavam a mediunidade de cientistas alemães para passar o segredo dessas armas. Eu demonstrei isso em gravações passadas. A Alemanha estava 25 anos à frente de qualquer nação à época em matéria de tecnologia. Um país que tinha sido destruído na Primeira Guerra Mundial, inclusive economicamente. Então, na verdade, a história é plausível, bem plausível. Então, que Deus nos deu discernimento, pois nós já estamos vivendo os últimos dias. Jesus realmente se aproxima, a sua volta, o arrebatamento, e muitos serão enganados com mentiras. Então que Deus nos dê graça para que nós possamos preparar as pessoas para os últimos dias. Amém. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.